Olá pessoal, meu nome é Alisson, estamos com mais um episódio do Smartcast, hoje com um convidado especial, com um tema também muito bom, independente de qual segmento você esteja, sempre vai estar engajado nesse assunto, e vai ser um bate-papo descontraído, interessante, é um prazer nosso amigo estar aqui presente. Olá pessoal, eu chamo-me Caetano. A gente pede encarecidamente que curtam, compartilhem, divulguem, façam seus comentários. Hoje a gente vai abordar um tema que, como o Alisson falou, que envolve para todos os ramos de atividade. Entrar um pouquinho sobre vendas, gestão. Hoje o convidado é Rivan Henrique, que está nessa labuta aí já tem um tempão, vai trazer um pouquinho da sua história, da sua experiência para todos. Seja bem-vindo, Rivan. Obrigado, Jamerson. Obrigado, Alisson. Prazer imenso estar aqui com vocês. Eu acho que, como a gente tivemos a oportunidade de conversar, acho que o projeto é muito bacana, dando oportunidade a vários empresários aqui, principalmente do estado de Alagoas, né? Tenho certeza que vai ser estendido a nível nacional, talvez até internacional, quem sabe, né? A gente já está aprendendo novas línguas. Mas é um projeto muito bacana a gente poder compartilhar um pouco da trajetória de cada um. Eu acho que, como trata de várias áreas e acaba atingindo várias visões, várias pessoas, eu acho que é bem bacana. Que eu vou tentar contribuir um pouco, falando um pouco da minha trajetória. E eu acho que nada mais justo de começar citando aí um grande filósofo brasileiro aí, que eu acho que tem quem ame e tem quem odeie, mas é uma pessoa que, para mim, é uma grande referência de mudança e quebra de paradigma, né? Quando ele fala que se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, eu acho que Sim. eu estou vivendo o segundo ciclo, né? Vivi o primeiro ciclo, que eu chamo do 0 aos 30 anos, eu vivi um primeiro ciclo de vida, onde essa fala dele reflete muito. Eu acho que eu queria ir para todo canto na época. Então, e que isso foi produtivo, foi importante para minha carreira hoje, porque todos os tiros que eu dei, na verdade, foi uma somatória de conhecimentos que hoje, para mim, acaba fortalecendo, dando massa muscular em todo o projeto que a gente vem executando hoje, né? Ganhou ali uma gordurinha. Isso. Mas o engraçado é que para todo canto que eu atirei, sempre vinha aquela luzinha, aquela vozinha dizer, bicho, tu tem jeito para vendas, bicho. E a primeira Já sinalizava. Já sinalizava. E uma vez, assim, eu trabalhava... eu casei com 17 anos, então a minha vida já começou aí... Eu vejo muito relato de gente que começou novo também, mas eu sou um dos novos que começou mais casado e com filho, vamos dizer assim. E no meu primeiro momento de trabalho, eu queria seguir carreira com os negócios do meu pai, que na época trabalhava com segurança eletrônica, né? Portões automáticos. Naquela época, basicamente, era mais portões automáticos e centrais telefônicas. Tanto é que aí eu tive a passagem de estudar na escola técnica, fiz eletrônica justamente para seguir carreira com o meu pai. Eu achava que eu ia ser um grande técnico. E aí, um certo dia, eu atendendo, geralmente quem fazia esse atendimento mais técnico era o meu pai, mas aí ele estava fazendo os processos administrativos e o cliente chega na loja lá e eu faço o atendimento. E aí ele vai descendo, tinha um mezaninozinho, e aí ele veio descendo e veio se aproximando e escutando a conversa da gente. Eu e um cliente até importante para o negócio, eu tinha 17, estava começando o negócio, estava com todo o pique. Não que o pique tenha diminuído, acho que até aumentou, mas enfim. E aí ele disse, depois que o cliente saiu, ele falou, rapaz, eu acho que tu não serve como técnico, não. Tu serve mais para atender cliente aqui na loja do que técnico. Mas na minha cabeça, não. Eu queria ser técnico, queria ser aquele cara que inventava projetos novos e tudo. E assim, até que tive grandes êxitos. Eu acho que tudo que eu procurei fazer, eu procurei dar o melhor e tive muitos êxitos, muitos cases aí dentro do ramo de eletrônica. Acabei indo para Fortaleza, para uma empresa que a gente representava, que era referência aqui no Brasil de tecnologia na época, era uma empresa italiana e tudo. Eu acabei indo para Fortaleza para participar desse evento, visto todos os trabalhos que a gente já estava executando aqui em Maceió. Então, era isso. Tudo que eu fazia tinha esse teor de vendas, apesar de querer ser um grande técnico. E aí,
Aconteceu que, por querer crescer, por querer tirar um pouco o teto, dar voos mais altos, aí eu conversei com meu pai, estava também já envolvido em algumas situações pessoais, e na época eu já estava trabalhando também com comunicação visual. E disse para ele, bicho, agora estou querendo tocar o meu negócio. O que é que você acha? E ele, rapaz, pense direitinho, você está começando a sua vida e tudo. Eu disse, mas eu preciso galgar novos horizontes aí. Destravar isso aqui. Exatamente. E aí ele, rapaz, bom, estamos aqui, conte comigo e siga. Vejo também muitos relatos de pessoas que começaram, era feirante e virou bilionário, né? A minha trajetória é diferente. Eu não venho de um berço tão, assim, sem recursos. Eu estudei em boas escolas e tudo. Então, quando eu casei, aí foi diferente. Quando eu casei, eu fui lá para baixo, morando em casa, praticamente em casa Teve que sair da casa dos pais? Assim, mas, assim, com muita vontade. Eu acho que é o grande a mola adjetivo que eu posso colocar para isso aí. Do ser humano. A mola propulsora, como você falando aí, eu acho que ser humano é a vontade, né? É verdade. E eu tinha muita vontade. Então, passei por tudo muito feliz, entendeu? Assim, teve dor de cabeça de ter que morar em uma casa praticamente de taipa, que não tinha um sanitário, que tomava banho de cuia, que não tinha cama, dormia no chão. Mas, para mim, aquilo foi fantástico. Acho que me deu muito gás para correr e trazer recursos ainda melhores, tanto para a minha vida pessoal como para a minha vida profissional. Enfim, aí eu entrei nesse ramo de comunicação visual liso, sem dinheiro nenhum e só com a vontade e sem maquinário nenhum, porque como eu trabalhava com recorte eletrônico de adesivos, de vinil autoadesivo, então você precisava de uma plotter de recorte na época. Era uma máquina que, para mim, que não tinha recurso nenhum, cara. E a única opção que eu tinha era passar um cheque sem fundo para comprar um equipamento. Então, e aí já pedi até ajuda ao meu pai, que eu nem cheque tinha na época, e ele disse, não, vamos arriscar aí, é o que você quer, eu vou apostar com você aí, eu acredito que dê certo. E aí eu disse, não, mas espera aí, antes de a gente ter essa despesa aí, vou procurar alguns caminhos para a gente começar um negócio, pelo menos para ver se realmente é isso que eu quero para esse momento de vida. E aí arrumei uns parceiros, e aí eu comecei a terceirizar os recortes em uma empresa que já existia aqui em Maceió, uma empresa até que era a segunda maior do segmento na época. E o pessoal me deu essa oportunidade. E aí, agora vamos buscar clientes. Aí vem mais aquela outra vozinha de vender. E aí, toda vez que eu ia para essa empresa, eu passava ali na ladeira da antiga rodoviária. E a Antártica, na época, ela estava mudando o padrão dela. Não sei se vocês lembram. Padrão visual. Padrão azul. Né? Padrão visual, né? O padrão visual dela estava mudando para um padrão mais azul, que era tudo azul lá na realidade, o background era todo azul. E aquilo estava me chamando a atenção, aquela fachada bonita. E eu digo, poxa, eu vou parar o carro aqui e vou tentar. E eu fiquei nesse trabalho aí por quase 60 dias. Parando, visitando, perguntando, e falava com a moça da recepção, moça, quem é o responsável aqui para a gente fazer um trabalho aqui, fazer pelo menos uma arte aqui nessa fachada, mostrar um pouco do meu trabalho, eu trabalho com comunicação visual e tudo, enfim. E ela, infelizmente a pessoa não está, e ficava empurrando com a barriga, né? E ao longo desses 2 meses, toda vez que eu descia a ladeira, eu parava lá. Aquela questão de resiliência, né? Que a gente vê muito aí. E a gente vai falar um pouco disso quando a gente estiver falando de esporte. E ela sempre dando a mesma desculpa, não, porque está viajando, está em reunião, enfim. Aí eu digo, não, beleza. E como a gente batendo, né, todo dia lá, um certo dia, o dono vai entrando e eu estava na recepção. E aí ela fala, eu disse, moça, não tem ninguém que eu possa falar. Ela, fulano, esse rapaz aqui está um certo tempo procurando alguém e tudo. Aí ele disse, vem aqui tal dia, isso eu não lembro exatamente o dia, mas ele vem aqui tal dia, às 8 horas da manhã, para a gente conversar. Quero ver o que é que você tem. Um menino de 18, 19 anos já na época. Beleza, quando eu cheguei lá, e ele falou, assim, foi muito objetivo na conversa. Foi uma conversa muito objetiva. Ele disse, olha, preciso, em primeiro lugar, entender como é o seu trabalho, preciso ver, preciso ter visibilidade do seu trabalho.
E aqui a Antártica está passando por um processo de mudança de padrão. Aí ele pegou um manual que vem da central, Da indústria, da agência de publicidade, né? Disse, a gente tem que seguir esse padrão aqui. Você acha que você consegue fazer algo parecido? Eu digo, acho não, tenho certeza. Na verdade, eu mal mexia com CorelDRAW ainda. Mas a gente consegue. É só o senhor marcar aí o dia, me dê uma oportunidade. Se eu quer que eu faça o quê? A fachada? Ele disse, não, a gente vai começar com a traseira de um caminhão. Eu vou pintar o carro no sábado e no domingo você vem aplicar o adesivo. Eu disse, no domingo não dá porque a tinta ainda vai estar seca e tudo, a gente deixa para o meio da outra semana. Ele, beleza. Eu vou segurar o carreteiro aqui para você fazer o trabalho. Eu disse, tudo bem. E aí, sem dinheiro nenhum, fui lá na empresa, conversei com um colega lá, o parceiro, eu disse, bicho, precisando de uma ajuda, preciso que vocês confeccionem aí o adesivo para a gente começar o trabalho lá na Antártica e tudo. Ele disse, bicho, infelizmente eu não vou ter condições. Aí eu levei a situação para dentro de casa, conversei com meu pai e disse, olha, preciso da máquina, agora é a hora. Preciso atender o cliente tem uma potencial oportunidade aí de a gente dar um boom no negócio. E aí eu preciso dessa máquina. Aí foi quando a gente decidiu passar o tal do cheque sem fundo aí. Traz a máquina. Já pensando no lucro, no trabalho que eu ia fazer, que poderia dar certo ou dar errado. E aí ele, não, tranquilo. Foi até o meu irmão que me emprestou, na época, o cheque. Aí eu passei o cheque da máquina lá. E aí a gente comprou essa plota de recorte. A minha plota era de 1 metro e... Tinha plota que cortava até 1,20 m e a minha cortava 67 centímetros, que já era uma dificuldade maior, porque a gente ia ter que fazer mais emendas no adesivo. Para fechar a área ali, né? A área que a gente ia aplicar o adesivo lá no caminhão. E aí a gente pagou até um pouco a mais para poder a máquina chegar com mais velocidade, né? Porque eu estava com o projeto já para entregar. Conversei com o cliente, pedi mais um prazo e tudo. E aí a gente fez o primeiro serviço e eu não tinha nem feito o orçamento, eu só fiz aplicar o adesivo. Ele não sabia nem quanto ia dar lá o preço. O intuito maior era deixar o cliente satisfeito e ter a visão do nosso trabalho, né? E aí o proprietário chegou para mim, a gente conversando, aí ele, velho, faz o seguinte, vá lá tal dia, a gente conversar direitinho, eu vou olhar aqui o seu serviço, que o caminhão viajou. Aí ele passou, acho que uns 15 dias ainda, e eu doido por dinheiro para poder começar a pagar o cheque. O cheque já estava chegando o dia, e ele me chama lá na Antártica, e disse, olha, é o seguinte, eu analisei o seu trabalho e comparei muito com o manual aqui. Então, ficou muito dentro do que eu esperava. E realmente, assim, o seu trabalho está aprovado. Eu só preciso que você me mande o orçamento para a gente discutir valores e aí a gente vê se vai ter ou não mais serviço. Aí eu, beleza, apresentei o orçamento para ele, aí um outro dia a gente foi conversando, ele, pronto, é o seguinte, a gente vai precisar mudar toda a estrutura da Antártica, todos os carros, todas as motos e todas as placas que você vê aí de bar e restaurante, a gente vai ter que mudar tudo para a Antártica. Você acha que consegue atender? Então, assim, foi um boom. A gente ganhou dinheiro de verdade ali naquela época. Eu tinha 19 anos e até o meu pai acabou sendo praticamente meu sócio, porque a gente precisou de muito trabalho de serralheria. E como ele mexia na parte de portões automáticos, ele também tinha esse entendimento de serralheria. E a gente começou a armar andaime por aí, começou a mudar a placa. A própria placa lá da Antártica a gente mudou na época e fizemos aí, era coisa assim, foi coisa do outro mundo. Do dia para a noite a gente já estava com um grande negócio em mãos e foi um grande aprendizado para a gente com a história da vontade. Né? Só precisa de uma oportunidade, né? Uma oportunidade. E graças a Deus deu muito certo. E a persistência, né? De bater na porta 60 dias, exatamente, procurando o dono o engraçado é que e oferecer um serviço. O engraçado é que na vida eu nunca vi... Eu já sofri, como todo mundo sofre, né? Mas eu nunca vi dificuldade para as coisas, entendeu? Eu acho que sempre naquela vontade de querer que as coisas deem certo e... Claro, eu acho que seria muito difícil a pessoa dizer que nunca sofreu. A gente sofre, isso é normal, mas eu nunca vi dificuldade em fazer as coisas. Eu acho que a persistência é isso, né? Levando um pouco para a veia do esporte, quando eu comecei a praticar corrida de rua, por exemplo, eu comecei caminhando. E eu apanhava de senhores e senhoras com mais de 70 anos. Eles caminhavam mais rápido do que eu. Mas eu fui na persistência até
me desenvolver dentro do esporte. Eu digo, poxa, dá para todo mundo, dá pra gente começar aí. Então, esse primeiro ciclo de vida foi isso. Mas você vai voltar ao esporte porque você começou caminhando e terminou onde? Aí depois a gente acabou entrando no triatlon, indo para Ironman, e aí a gente vai, ao longo da conversa aqui, a gente vai falar um bocado sobre isso. Porque eu acho assim, que na área comercial, quem é um vendedor, ele é muito linkado ao esporte. É muito parecido às situações. Entendeu? Porque ele segue um planejamento. Exatamente. Né? Ele não desiste ali. Ele vai... A cada momento ele vai crescendo, né? E sabe o que é legal? No triatlon, por exemplo, especificamente no triatlon, que é o esporte que eu ainda vivo, né? E ele é muito parecido com o mundo. Com o mundo. O mundo não espera. O mundo não espera. Por mais que você tenha relacionamento, o mundo não espera. E quando a gente marca os pedais, que os pedais são geralmente às 4 horas da manhã, a gente tem que se acordar às 3h30, mais ou menos, tem que deixar tudo pronto um dia antes, né? Para 4 horas da manhã, a gente está saindo de casa e efetivamente começar o pedal, dependendo de onde você vai pedalar na galera lá da Orla, é 5 horas, quando a gente pedala ali no Benito Bentes é às 4h30. Mas se você não chegar no horário, a galera vai, entendeu? Então a galera não te espera. E aí você vai ter que pedalar mais forte para acompanhar. Ou perder uma volta de treino. Então é muito parecido com o mundo. Por mais que você seja amigo, parceiro. E o legal também é que a gente nem manda mensagem. Não, a hora é aquela, se não for, tchau. E agora eu fazendo uma referência ao mundo, como você está falando, Rivan, a gente faz as referências a negócio, a nossa profissão, enfim, qualquer ramo de atividade. Quando você demora a se adaptar naquele negócio, você vai ter que correr mais para chegar onde mais ou menos o público está, né? Exatamente. Onde o mundo está, né? Então, em vendas, em negócio, no profissionalismo, quando você... Vamos imaginar, você começa a estudar um pouco mais tarde. Você vai ter que estudar mais para acompanhar a sua turma ali, enfim. Exatamente. E se não estudar ou treinar relacionado ao esporte, você fica para trás. Hoje em dia, para você ter ideia, às vezes 10 minutos eu perco uma grande negociação. 10 minutos. Porque eu estou negociando com o comprador, principalmente nos cash, e ele fala, bicho, tu consegue esse preço? Aí eu digo, vou pensar, vou ver, vou analisar, vou compartilhar. Aí beleza. Já era. Daqui a 10 minutos tu volta. Beleza. Bicho, acabei de fechar com outro concorrente lá teu. Fechei 100 mil caixas. Beleza, obrigado. Até a próxima. Então o mundo é muito dinâmico, não adianta. Ou você está preparado ou você realmente patina. Pode ser que você consiga acompanhar. Se você concentrar um nível de energia alto, muito esforço, né? Você realmente pode ser que você consiga acompanhar. Mas eu acho que é muito mais prudente a gente estar preparado para o que vem. Né? Como a gente fala muito de oportunidades. As oportunidades são inúmeras. Mas você está preparado para a oportunidade? Então é isso. Então, eu acho que também um tema que eu acho que é muito relevante para a gente falar desse concentração de esforço em tudo aquilo que você faz é justamente as intempéries, né? Porque a vida não só são flores. Eu acabei de contar um case bacana, um case de um garoto dos seus 17 aos seus 19 anos que saiu da estrutura de trabalhar em querer ser um técnico em eletrônica, bem sucedido, para um cara que, não, eu quero ser um empreendedor agora no ramo de comunicação visual. Beleza? Um case bacana, massa. Acho que a gente vai vender bastante. Mas e o depois? E as consequências, os erros cometidos, né? Que aí foi tudo que aquilo que eu te falei. No meu primeiro ciclo, eu não sabia para onde eu queria ir especificamente. Né? Eu estava indo para vários caminhos. E nesse meio termo, quando a gente estava trabalhando com comunicação visual, a gente trabalhava muito armando um andaime em beira de estrada. E uma dessas situações, um andaime caiu em um carro. E a moça tinha acabado de comprar o carro, tirou da concessionária e o andaime caiu por cima. Então, você imagine um pequeno, mini empresário começando uma carreira ainda, porque eu acho que a gente não consegue mensurar um negócio com menos de 5 anos, e eu não tinha isso no mercado. E agora? Inclusive, eu vejo vocês falando muito aqui em Viçosa, em Cajueiro. A moça era de Viçosa. E morava em frente à minha ex-cunhada na época.
E aí, enfim, então eu tinha que pagar o carro da moça. O carro ainda não estava no seguro. Teve um aquela prejuízo coisa toda. ali. O meu parceiro, que não era funcionário, era um terceirizado que eu tinha contratado, se acidentou todo, aquela confusão. E quando eu chegava lá para resolver o problema, para me apresentar, era um garoto de 18, 19, não lembro, acho que 20 anos na época. Eu falei, moxa, um menino, como é que você vai resolver isso? Na época, eu acho que hoje não. Hoje, uma pessoa, um adolescente de 14 anos, parece que tem 25, né? Mas na época eram outras circunstâncias. Então é isso. Então começaram a aparecer problemas graves, e aí você acaba entrando em crise financeira. Eu acabei até conseguindo construir, tapar algumas lacunas na época. Eu fechei até com a cooperativa de taxista, que me dava uma rentabilidade diária também. Porque todo taxista na época que tinha, não sei se vocês lembram, aquela faixazinha laranja que tinha na lateral, também era eu que fazia. E aí a gente tinha um ganho diário, era muita faixa que a gente fazia. Então, mesmo trazendo recursos, eu não estava conseguindo tapar os buracos dos problemas que estavam aparecendo. Na época, muito imaturo também, não consegui construir caixa, não tinha essa visão de segurança financeira, aquela coisa toda. Planejamento? Exatamente. Então... Mas eu era um bom vendedor. Tava vendendo muito, mas... E o engraçado é que um dos meus clientes, que na época, a Unibom, acho que é importante salientar aqui, acho que foi o meu primeiro grande professor na vida. Peço permissão aqui para falar sobre a Unibom, que eu acho que é muito importante. E até como forma de agradecimento na construção da minha carreira. Eles eram meu cliente lá na época de comunicação visual. Eu fazia essas plaquinhas que ficam em porta de departamento pessoal, né, comercial, enfim. Também fazia a adesivação dos caminhões que eles tinham, fachada e alguns projetos internos que eles faziam também de banner para campanha, aquela coisa toda. E era uma distribuidora na área de segmento de alimentos, que atendia o varejo e o atacado. E eu tive a sorte de um dia, fui atender o cliente, estavam os 3 sócios, eram todos de fora. E nesse dia estavam os 3 sócios discutindo sobre os novos passos que eles iam dar na distribuidora. Eu já, nessa época, estava com 20, 21 anos e eu aplicando o adesivo lá na sala e eles na reunião. E não sei de onde fui tirar a brilhante ideia de interromper a reunião deles e dar o meu ponto de vista sobre o tema que estava sendo abordado na hora. E aí o seu Adarlo, que eu acho que... Vou falar o nome dele aqui, que é um grande mentor da minha vida. Eu acho que realmente ele soma e somou demais em tudo que eu consegui construir. É uma pessoa muito querida, por sinal. Eu digo que é o meu pai dos negócios. Ouviu, junto com os outros sócios, guardou a informação, mas quem me contratava de fato era a esposa dele, que também trabalhava lá. Era quem me chamava, quem buscava meus trabalhos. E aí, no outro dia, ela me liga. Você poderia vir aqui? Eu digo, posso. Aí, cheguei lá. Sendo que ele ouviu Ele ouviu e não me falou nada. Eles ouviram, tal, balançaram a cabeça com aquele gesto positivo, né? E continuaram a reunião deles. Eu fui embora e também... Eu não pretensão nenhuma. Não sei nada, assim, eu já estava esquecido. Mas aí ela me ligou no outro dia e disse, opa, mais um dinheirinho aqui, vamos embora, né? Você poderia vir aqui? Eu digo, agora. E cheguei lá, a gente conversou bastante, e aí chegou um determinado ponto da conversa, ela mostrou que realmente tinha alguns serviços para fazer. E ela disse, você quer quanto para abandonar a sua empresa e vir trabalhar para a gente? Eu disse, oxi, como assim? Na minha cabeça, assim, o meu pai vendia muito uma ideia para a gente de empreendedorismo. Sim. Ele é um cara que basicamente nunca trabalhou para ninguém. E na cabeça dele, a gente também teria que seguir esse caminho, enfim. Tanto seu pai de sangue como de negócio tem um nome diferente, né? Tem um nome diferente. Seu Aldevan. Aldevan é o pai e Adarlo é o meu pai de negócios, vamos dizer assim. Não que meu pai não tenha contribuí bastante também, mas eu acho que o jeito de tocar um negócio com maestria, assim, eu peguei muitas nuances do seu Adarlo. Ele realmente é um cara safo. E aí recebeu esse convite? E aí a dona Maria Helena, esposa do seu Adarlo, pessoa fantástica também, muito querida, disse, e aí, o que é que você acha da proposta? Eu disse, rapaz, eu preciso analisar e tudo. Eu estava em um momento de baixa nos meus negócios. E casado com filho, né? Todo aquele processo.
Nessa época eu estava morando até na casa dos meus sogros, dos meus ex-sogros, né, no caso. E aí eu levei a situação para casa, enfim, e fui refletir. Aí conversei com meu pai também, com minha mãe, tudo. Meu pai prontamente se negou, rapaz, toca o seu negócio, viva a sua vida, cresça. Mas aí algo me chamou a atenção, acho que tudo tem um propósito, né? Tem um ditadozinho que a gente também carrega muito no esporte, e eu acho que é muito válido trazer para o mundo dos negócios, que é a sorte segue a coragem, que também é do nosso amigo Cortella, pelo menos eu ouvi dele, não sei de onde saiu na essência, mas eu ouvi dele, e a sorte segue a coragem. E eu acreditei naquele momento que era algo que eu tinha que ir. Realmente tocou na minha alma e eu fui. Cheguei lá e disse, não, eu aceito. Ela estabeleceu até um saláriozinho, um salário mínimo. Tu vai para uma salinha ali no cantinho, tu vai tocar o teu negócio e mostra serviço. E foi assim que eu comecei a realmente viver no setor comercial. Aí foi na área de vendas. A verdadeira área, fase embrionária na parte comercial de verdade. Eu era um mero analista, um principiante analista, na verdade, né? Sem curso nenhum na área. Mas uma coisa que como eu te falei, tudo que eu fiz na vida eu procurei fazer da melhor forma. E eu, na época de comunicação visual, eu acabei me destacando em padrão visual, em criação de logomarca, em criação de banner, todo esse material envolvido. Realmente, assim, eu tinha conquistado muitos clientes pela prestação e pela qualidade do serviço que eu tinha feito. E nessa época do setor comercial, eu também fazia toda essa diagramação dos catálogos de produtos. A gente, na época, estava começando a era das máquinas digitais. A gente comprou uma máquina digital, trouxe para dentro do negócio. E aí a gente foi desenvolvendo, juntamente com esse trabalho de comunicação visual dentro já da Unibom e no setor comercial, campanhas para a área comercial, para os vendedores, para os supervisores e tudo. E aí eu fui tomando gosto pelo negócio. Realmente eu fui me identificando bastante. E chegou um momento que eu queria ingressar realmente para trabalhar efetivamente na rua, fazendo negócio na rua diretamente com atendimento direto ao cliente. Só que nesse ramo é um ramo muito competitivo, assim como todos os outros, mas eu não conseguia achar uma vaga, até pela idade, até por nunca ter sido vendedor, até pela oportunidade de pasta, que lá, geralmente distribuidoras dividem em pastas, né? Até para não conflitar o tipo de indústria, o tipo de negócio que você está vendendo, eles acabam dividindo. Tipo, você trabalha... Eu tenho duas indústrias que trabalham com creme dental. Então, então a gente pega a marca X e coloca na pasta A, e pega a marca Y e coloca na pasta B, e deixa os vendedores brigarem na rua, deixa o fogo tocar. Cada um corre atrás. Exatamente. E eu não conseguia achar essa oportunidade do negócio. E como eu tinha me destacado na parte de comunicação visual na época, apareceram alguns amigos e me convidaram para criar um projeto. E aí, já entrando na parte de computação gráfica, você vê, queria ser técnico em eletrônica, fui trabalhar na parte de comunicação visual com recorte eletrônico no vinil, que ligava muito com artes 2D, que era CorelDRAW, Photoshop, Adobe Illustrator na época, e entrar na era de computação gráfica, que começou a aparecer aqueles filmes como Toy Story, Shrek e tudo. E eu gostava, eu sempre fui desse mundo meio nerd, meio de gostar de arte, de design, dessas coisas. E aí os colegas, bicho, tá acontecendo isso, eu acho que é uma grande oportunidade. E esse meu amigo trabalhava, acho que você conheceu ele também, ele trabalhava na área de arquitetura, fazendo projetos 3D, né? Pegava os projetos do AutoCAD e convertia, que na época o 3G do AutoCAD não era tão poderoso, porque ele não tinha tantas ferramentas de iluminação, de renderização, de materiais. E aí levava para o 3G Studio Max, que era uma ferramenta muito usada aqui, principalmente no Brasil. E aí ele foi me encantando. Na época até eu tinha começado um curso de administração e marketing, justamente para trazer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de insights para o que eu fazia já na Unibom. E abandonei o curso para estudar computação gráfica. Eu disse, porra, é isso que eu quero agora. Agora eu quero trabalhar na área de computação gráfica. Já vamos mudar para outro negócio. Você vê, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, vamos lá, vamos estudar. Só que eu não queria trabalhar nessa pegada de arquitetura. Eu queria trabalhar na pegada de personagens.
de animações, de vídeos e tudo. E aí já comecei a idealizar que eu queria trabalhar na Pixar. Disse, não, eu quero ir para Pixar agora. Agora vamos estudar para ir para Pixar. E, de fato, assim, na época, a gente acabou se tornando referência aqui em Alagoas. A gente até pegou vários acontecimentos. Teve uma época que o Maceió Fest, que é um carnaval fora de época que tinha aqui, que era muito forte na época, ele ia mudar de local e o pessoal da organização acabou contratando a gente. Isso eu já tinha saído da Unibom, né? Não contei aqui, mas eu já tinha saído da Unibom. A gente já tinha montado um núcleo de estudos voltados também para vender os projetos dos estudos de a gente. E o pessoal achou a gente e foi lá com esse projeto. Bicho, eu tô mudando de local aqui para o Maceió Fest. Só que eu tô com pouco tempo e eu queria fazer algo diferente para a gente mostrar ao pessoal o percurso, como é que vai ser e tudo. O que é que vocês sugerem? E a gente, assim, na produção de vídeo, a gente era muito embrionário na época. Mas a gente era muito bom em modelagem, muito bom em fazer a ambientação do negócio. E eu já tinha subido alguns degraus na parte de modelagem de personagens, então já estava bem conhecido também aqui na área de modelagem. Aí o meu sócio, na época, disse, o que você acha da gente reconstruir todo o percurso em computação gráfica? E a gente olhou muito isso em um projeto que o pessoal já tinha feito em uma série brasileira que eles reconstroem a cidade de São Paulo. Bora. Aí o cara, eu topo. Quanto é que vai ficar o custo e tudo? Ele topou. A gente achou um louco para tocar o projeto e aí a gente começou. Aí a gente chamou mais pessoas para trabalhar com a gente e a gente acabou reconstruindo toda a praia da avenida, ali do antigo Detran até ali o Jaraguá, mais ou menos. É até o Coreto ali. Até o Coreto, mais ou menos. E aí a gente... Vamos reconstruir. Então a gente foi e começou a tirar fotos, fazer várias referências, fotos aéreas, fotos lá no local. De cada construção a gente tirou foto e agora para a gente achar mão de obra, porque o prazo era curto. Uma coisa é você modelar uma casa, outra coisa é você modelar uma avenida que acredito que a extensão ali de um ponto ao outro dava mais de 8 quilômetros. Cada detalhe, enfim. Mas aí a gente começou a buscar estudantes, trouxe para dentro do projeto, inclusive um dos parceiros que a gente trouxe hoje mora no Canadá, trabalha para uma grande produtora lá no Canadá e tudo. E aí a gente, enfim, entregou o projeto e foi um sucesso. Através desse projeto a gente começou a conhecer as produtoras daqui, as maiores produtoras daqui, e a gente foi convidado para fazer vários projetos lá, peguei projetos dos shoppings daqui, de grandes imobiliárias, enfim. Até que a gente começou a divulgar o nosso trabalho de mascotes, a gente começou a construir mascotes 3D e tudo. Acho que até hoje no YouTube tem lá um reel, um demo reel, que era um portfólio animado dos nossos trabalhos, que tem até hoje um meu lá. E aí, a gente, na época, não tinha essa questão de Instagram, YouTube não era tão forte, mas tinha uma coisa chamada fórum, que era muito forte na época. E todo o trabalho da gente a gente postava no fórum. E aí uma grande produtora de São Paulo acabou vendo um trabalho meu, de um personagem, que nesses fóruns eles fariam uns contests, que eram nada mais que uns campeonatos, vamos dizer assim, uns torneios de qual melhor arte, qual melhor... E aí eles planejavam, quer dizer, traziam as regras e a gente tinha que contemplar toda aquela mecânica para poder participar do projeto. E eu postei lá um projeto, se eu não me engano, eu fiquei em terceiro lugar. Foi terceiro ou foi segundo, e acabei ganhando uma visibilidade de uma produtora de São Paulo. E eles acabaram me contatando através do fórum e me convidando para ir trabalhar nessa produtora lá em São Paulo. E aí eu já ia dar um boom em toda a minha carreira da parte de computação. Mas aí trouxe o projeto para casa e acabou, não consegui evoluir, porque eu queria estar perto da minha filha e aquela coisa toda, e enfim. E aí, depois disso, a gente ficou focado muito no mercado aqui de Alagoas, e o mercado de Alagoas começou a não absorver tanto, ou talvez até não pagar o preço que acho que a gente, pela estrutura que já tinha, achar justo. Né? E pela qualidade do serviço que a gente também já estava executando. A gente começou a pegar muitos projetos de engenheiros, né? O pessoal de usina aqui de Alagoas procurava a gente para a gente desenvolver... que ele queria saber
percurso que o fluido ia percorrer naquela tubulação, que ia chegar numa caldeira e tal. Ele queria que a gente percorresse isso tudo em computação gráfica. Então, a gente começou a pegar muito projeto assim. Mas aí a necessidade do dinheiro era muito alta. E o meu pai tinha mudado a característica de trabalho dele, que ele trabalhava prestando serviço, e mudou para como um tipo de distribuidora de produtos na área de segurança eletrônica. E aí ele pegou uma marca muito forte, nacional aqui, e tinha uma outra marca que já tinha sido muito forte, mas que tinha perdido força, e contatou ele para ele colocar essa marca também no negócio dele. E ele disse, bicho, não tenho condições, porque eu já desenvolvo um trabalho muito interessante aqui com marca X. Se eu trouxer uma outra marca no mesmo segmento, eu vou conflitar o meu negócio e vou parar de desenvolver. E aí ele me liga, diz, Ivan, apareceu uma oportunidade interessante. Dê uma analisada, estude o que é que você acha aí de entrar no segmento, voltar para o segmento, nessa característica de distribuição, com essa marca, e praticamente você vai ser um franqueado. Na verdade, assim, para ser franqueado, a gente teria que comprar a franquia. Mas eles, por quererem trazer de volta o produto deles aqui para Alagoas, eles estavam abrindo mão da compra da franquia. Abrir o comércio exatamente, para reabrir o comércio e a gente poder atuar de forma exclusiva com a marca deles. Eu vi que era um nicho interessante. Eu digo, rapaz, eu topo. Aí foi quando eu convidei a minha primeira esposa a ser sócia do negócio, para a gente tocar esse negócio. E é quando a gente entra com sociedade e monta essa franquia aqui em Alagoas. Muito em parceria com o meu pai. Na verdade, eu comprava os produtos da distribuidora dele, que não era do... Porque a marca que a gente era franqueado aqui, ela era exclusiva para portões automáticos. Ela não tinha centrais de alarme, não tinha câmera, mini câmera, né, que a gente chama, na época. Não vendia cabo, enfim, era produtos voltados para portões automáticos. Porque portões automáticos tem vários modelos, né? Tem o portão deslizante, tem o portão basculante, o pivotante, enfim. E o resto dos equipamentos, quando eu precisava de cabo para instalar as câmeras, eu comprava no meu pai e colocava na minha distribuidora. Basicamente, era como se eu comprasse num cache desses da vida e colocasse no meu mercadinho para vender. Era basicamente assim que eu trabalhava. E os produtos de automação, de portões, eu trazia de fora. E o negócio foi alavancando. Eu acho que foi onde eu comecei a atuar 100% na área comercial, realmente. Eu tratava... A tratativa comercial era toda comigo. Eu atendia os clientes e já começando a trabalhar com planejamento, né? Como é que a gente vai conseguir atender esse público? Vai ser por telefone, não existia mídias sociais na época. Qual o atrativo que a gente vai conseguir trazer esse público para dentro do meu negócio? Já existia um grande concorrente aqui, que era a maior empresa aqui no segmento, e existia o meu pai, que também era um concorrente, e eu. O legal entre eu e meu pai é que eu conseguia levar recursos para ele comprando dele. Claro que ele dava uma margem diferente e tudo, até pela volumetria que eu fazia de compra. E aí eu comecei a observar as oportunidades, porque o público que a gente atendia eram técnicos, não eram empresas, não era um PJ, era técnico. Não era o PJs, consumidor final. Isso. É os prestadores de serviço, era o né? prestador de serviço. Tinha os PJs, que eram as empresas de segurança eletrônica que a gente vê por aí, né? E tinham os técnicos. E eu vi uma grande oportunidade aí. Primeiro, gerar informação. No prédiozinho lá da gente, a gente fez uma sala de treinamentos para esse pessoal. Trouxe muita gente de fora para dar treinamento para esse pessoal. A gente mesmo fazia qualificação com ele. E a gente estava muito junto deles, a nível de o cara chegar com o carro dele na loja e não ter dinheiro para abastecer o carro para sair para atender o cliente. Então, o que era que eu fazia? Eu disse, bicho, vai lá, traz o recurso do cliente. E geralmente, na época, os clientes pagavam em cheque, não pagavam em cartão, era cheque, passavam um cheque pré-datado para eles. E eles traziam esse recurso. Eu transformava esse cheque em mercadoria e combustível, às vezes até alimentação para o pessoal. E isso foi estreitando o meu relacionamento com eles. A gente foi se envolvendo comercialmente de tal forma que aí a gente já fazia um planejamento diferente.
com essa demanda de clientes. E com um piscar de olhos, eu acho que eu vivi nesse segmento aí por mais ou menos uns 6 anos. Aí, com um piscar de olhos, a gente saiu de uma pequena galeria, foi para uma casa maior. E aí a gente já começou a ser a segunda distribuidora aqui de Alagoas. E o negócio foi acontecendo. E você é envolvido nessa área comercial? Envolvido 100% na área comercial. Como eu tinha uma veia de eletrônica, né? Tinha estudado eletrônica, trabalhei para o meu pai na época de prestação de serviço, né? Acabei estudando um pouco de computação. Na época de eletrônica, estava a parte computacional do negócio ainda era bem embrionário, né? A internet era discada, né? Você tinha que ficar até meia-noite para poder ter um acesso melhor, uma velocidade melhor de conexão. Fiz alguns cursos também e tal. E basicamente, assim, foi essa... Ali foi o pulo do gato para você chegar onde está hoje. Você acha? James, na verdade, é como eu falei, tem os altos e baixos. Eu acho que para eu chegar onde eu estou hoje, eu aprendi mais no baixo do que no alto. Porque é no baixo que a gente reflete bastante, né? Se reinventa, né? Exatamente. É o tal da Fênix, né? Se levanta nas cinzas. Nas cinzas, é. E aquele negócio, como eu te falei, na época, minha ex-esposa era minha sócia. E a gente acabou se separando. E nesse momento de separação, eu bati o martelo e disse, não, eu quero separação de tudo, a gente não vai ter mais negócio, enfim. Então, a gente acabou com tudo. Do dia para a noite. E um dia estava aberto, no outro eu fechei as portas, literalmente. Né? Ficaram várias sequelas, né? Aquele negócio de débito com fornecedor, muito cheque de cliente na mão ainda, aquela coisa toda. E eu digo, não, eu vou achar um jeito de honrar com o nome, mas eu quero 100%. Se realmente o negócio... Enfim, acabou a gente decidindo a separação, cada um foi para o seu lado e eu fiquei nesse processo que eu chamo... Que aí é onde eu digo que encerrou o meu primeiro ciclo e entro no meu período regenerativo. Regenerativo de tudo, 100%. De conhecimento, posso dizer até de caráter, vamos dizer assim, que eu acho que abrange tudo. É como você falou, é ressignificar. É se levantar das cinzas. E eu acho que ali foi realmente os grandes ensinamentos. Foi nessa fase regenerativa, porque você faz muita coisa certa, algumas coisas erradas, você tira muita reflexão de tudo isso que está acontecendo, desse movimento do mundo aí. Você vai pensando, né? Exatamente. Vai refletindo ali, esse lado está certo, está errado. Ao ponto de eu pegar até livro de história e querer até entender realmente o princípio da vida, né? Eu sou um cara extremamente espiritualista, não congrego em nenhuma igreja, assim, mas eu sou um cara 100% espiritualista. Eu, quando faço as minhas viagens que estão no meu carrinho, a primeira coisa que eu faço são as minhas orações. Peço muito proteção, discernimento para seguir. Eu acho que sem ele, sem Deus no coração, a gente realmente não consegue construir. Enfim. E nessa minha fase regenerativa, foi quando eu tive, acho que a grande sorte da vida, né? A sorte segue a coragem, de conhecer a minha atual esposa. Acho que foi um divisor de águas nesse meu processo regenerativo, porque realmente ela fortaleceu esse processo e, apesar de ser bem mais nova que eu, né, ela me trouxe vários ensinamentos e uma coisa que eu acho que é fundamental, um porto seguro. E aí a gente continuou esse processo regenerativo já casado, né, até a gestação da minha esposa. E ali eu disse, rapaz, agora o bicho vai pegar. Porque nesse meio termo aí na fase regenerativa, né? Quando eu acabei atropelando aqui, mas nesse meu primeiro ciclo eu também tive um começo de estudo de ciências da computação. E nesse processo, já foi no final, né, desse meu primeiro ciclo, né, já perto da minha separação, eu estudava ciência da computação. E lá na faculdade eu desenvolvi um projeto que era de delivery de sandubarias, né, de restaurantes, na verdade. Eu criei essa ferramenta com o intuito realmente de sair oferecendo para
já meio que pegar essa veia de tecnologia. E aí eu vou citar um nome aqui de um grande parceiro também, que foi uma pessoa que foi fundamental também na minha construção, que foi o Rony, que ele é hoje do Passaporte do Gaúcho e do Galetes Brown, né? Que são dois grandes cases de negócio aqui, quando a gente fala de restaurante. Grande Rony. Grande Rony. E ele me deu a oportunidade, ele é uma pessoa que na época era, não sei como está hoje, mas na época ele era muito avesso assim, à tecnologia, né? Ele era um cara muito raiz. Mas ele me deu a oportunidade de implementar esse sistema. Enfim, e aí foi quando acabou o meu primeiro ciclo, veio a separação, implantei e nesse processo regenerativo, ele me liga um certo dia e, Ivan, tem como você dar um pulinho aqui no passaporte? Eu digo, na hora, vamos embora. Aí fui lá, a gente conversando, ele disse, tu já olhou como é que tá o meu site? Eu até tomei um susto, eu disse, bicho, pelo amor de Deus, me diga o que é que tá acontecendo pra gente resolver agora. Rapaz, o negócio tá bombando, bicho. E eu precisava de uma ajuda sua aí pra gente tocar esse negócio. Ele não me pagava nada por mês para tocar esse projeto para ele, porque na realidade estava hospedado em um servidorzinho e o negócio estava andando só. Eu não mexia em nada, tanto é que eu nem sabia dos números. E aí foi quando eu comecei a analisar números e fui me apaixonando por análise de dados. E aí eu disse, ô Rony, o que é que tu acha? Eu peguei o mindset na hora do negócio. O que é que tu acha de eu tocar o teu projeto aqui de delivery online? Na época, iFood não existia aqui. Não existia, era zero iFood. Aí ele, rapaz, eu topo. E aí ele começou a me pagar uma mensalidade de algo que ele nem precisava, mas para me dar o apoio, para me dar esse... Por isso que eu falo da grande importância que ele teve na minha trajetória. E aí ele me deu a liberdade de falar os números do delivery, é claro, especificamente do delivery, para o mercado. Eu perguntei a ele, bicho, preciso desenvolver isso aqui, eu estou vendo que realmente está acontecendo, preciso desenvolver aqui, construir, estou num processo aí de casamento novo, de uma vida nova, de uma trajetória diferente na minha vida e preciso desse negócio. E como eu te falei, a Gabriela, minha esposa, sempre como um porto seguro e uma base muito forte, sempre me apoiou demais em tudo que eu fiz. Pelo contrário, ela, além de me apoiar, ela me encorajava. Ela disse, rapaz, eu acho que você dá, você consegue. Vai que vai dar certo. Um incentivo. Realmente foi fantástico. E aí eu peguei todas essas informações que eu colhi de lá do Passaporte do Gaúcho e saí oferecendo. Ligava para um, para outro e fui. Quando eu fui olhar, eu já estava com uma carteira de 45 clientes. E que já me dava uma rentabilidade mensal. Consequentemente a isso, um trabalho paralelo que eu tinha, que já era no Marcelo Curso, que era todo aquele trabalho, que já estava começando essa questão de redes sociais. Né? Sim, sim. Entrando no Facebook. Aquela coisa toda. E o Marcelo, juntamente com você também, né, James? Me deu a oportunidade da gente entrar nesse métier aí. Eu acho que foi bem legal, foi uma fase muito bacana na minha vida, porque... Só fazendo um adendo aí, Rivan, que não fugia da área de vendas, né? Exatamente. Mesmo você desenvolvendo um sistema de delivery, mas aquilo ali atingia as vendas do negócio, né? Era uma venda online, né? Era a venda online, né? Você fazia o pedido, solicitação de pedido, então você estava com o dedo também já em vendas. Estava em vendas e o legal do negócio é que no meio de tantos programadores, eu não era um destaque em programação. Eu consegui construir uma ferramenta básica que atendia as minhas necessidades, mas que eu não era um grande programador. Eu era um grande vendedor. Eu conseguia pegava essas informações do Gaúcho e saía para o cliente X. Bicho, olha, você vê como é um negócio. No Gaúcho, já temos 3 tipos de negócio. Balcão, delivery, que era o telefone. E o delivery online. Então, ele já tem 3 negócios. Vamos implementar esse negócio aqui. Olha quanto já existe de faturamento nesse negócio. Sem o cara fazer nada. Não precisou montar outra cozinha, não precisou contratar pessoas. Pessoa que está atendendo o telefonezinho ali com o computador, é só dar 2 cliquezinhos que o negócio funciona. E eu, realmente, tinha feito uma ferramenta muito enxuta, muito simples. Que atendia, né? Que atendia a necessidade. E, bicho, era tudo muito básico. Eu fiz uma linguagem lá. Não, simples, mas aumentava, impactava nas vendas dele, né? E o engraçado é que tinha lá login e senha, né? Você colocava, mas não tinha proteção nenhuma. Era um negócio muito básico. Só para dar questão de login e senha segurança. Era só para a gente pegar o nome da pessoa, jogar no banco de dados, né, e converter aquilo ali em informações. Que eu já estava vendo lá na frente para tratar essa informação. Porque quando o cara entrava de novo no site, bicho, tu sempre pede passe burger.
É Passburger novamente. Você criar um histórico, né? Um histórico de vendas. E aí, como eu te falei, com pouco tempo eu já tinha 45 grandes empresas no segmento de restaurantes. E o legal é que, acho que com todo esse meu envolvimento aí, eu consegui reunir os grandes nomes de sandubaria aqui da época em várias reuniões. Muito parecido com o trabalho que vocês fazem aí, do próprio Smartcast, do Smart Condé. Eu consegui reunir a galera e tudo assim. E eu ficava impressionado que todo mundo ia e eram momentos muito bacanas, de muita troca. Né? Eu aprendia bastante e eles acabaram interagindo. Claro que existe a Brasel, né? A Brasel aqui também, ela que atua para isso. Sim. Mas assim, foram momentos muito bacanas. Só que chegou um momento, ainda nessa minha fase regenerativa, que eu estava querendo galgar novos horizontes aí, crescer ainda mais nesse segmento, porque realmente estava fantástico. E aí eu digo, para eu poder crescer, eu preciso melhorar a minha ferramenta, dar uma segurança maior para os meus clientes, eu preciso pegar essa minha ferramenta e integrar com o RP dele lá de loja. Eu preciso ter isso para poder voar mais longe, e a partir daí eu já posso pegar e trabalhar não só com a parte online, mas atuar dentro dos RPs dos clientes, com o RP meu próprio. Tudo isso aí já envolvia a emissão de nota fiscal, né? Aquele que é o cupomzinho fiscal, o SF, né? Esqueci agora. Que é o cupom fiscal, não é a nota fiscal, né? Então, o meu sistema teria que dar suporte para essa tecnologia também e tudo. Então, enfim, eu preciso melhorar. E aí vem uns amigos que eles estavam nessa onda de startup e tudo. E eram... Eu vou dizer mas... No momento ali, eram grandes referências, assim, são pessoas também que têm uma visão muito grande. A gente tem se conhecido no Empretec, lá do Sebrae, né? Que eu fiz um momento assim, que eu fiz um Empretec. E aí o pessoal estava lá em Minas Gerais, trabalhando numa startup e tudo, e estavam querendo voltar para Alagoas e acessaram o site e acharam interessante o projeto. E aí a gente acabou misturando as tintas para lá e tudo, e fizemos nossas separações lá, e a gente começou a desenvolver realmente um projeto maior, e aí já tinha Instagram, a gente já começou a colocar dentro do Instagram umas propostas diferentes, que aí existia o Instagram nosso, que aí a gente divulgava o negócio dos clientes, então um projeto bacana. Mas como toda sociedade, são relacionamentos, era eu e mais 3, e os 3 já eram sócios, eu acabei não me adaptando bem nesse formato de negócio, porque estava meio que aparando algumas coisas que eu precisava desenvolver e acabou não dando certo. E foi justamente naquele período que eu estava contando para vocês que a minha esposa tinha acabado de descobrir que estava grávida. E aí eu comecei a realmente, nesse momento, que aí eu digo que foi o outro fundo do poço, porque eu acabei me desfazendo da sociedade, eu fiquei com uma parte da clientela, eles ficaram com outras, mas aí eu já não estava mais com tanta vontade desse tipo de negócio. E em toda essa trajetória, eu sempre conversava muito em casa com a minha esposa que eu queria voltar para esse mundo das de vendas, varejo e atacado, que é justamente onde eu falo que um grande professor meu foi o senhor Darlot, porque eu acho que aqui todo mundo aqui eu acredito que conhece o livro chamado Monge Executivo. Eu acho que de todos os empresários que eu já trabalhei ou que eu convivi, eu acho que ele é o retrato daquele livro. Porque realmente ele... É engraçado que eu acho que ele nem leu o livro. Mas ele seguia, assim... Era fantástico, assim. Ele realmente parecia os que... princípios. Quando eu li o livro, eu estava vendo o meu primeiro chefe, assim, diretamente. Então, assim... Então, somou bastante. Então, aquele momento que eu vivi, que eu disse para você que eu queria ter atuado na rua e não consegui, aí eu dizia em casa, rapaz, eu queria voltar, eu queria ter essa oportunidade. Tu tá grávida, vou... Ela disse, faz o seguinte, imprima currículo. Eu disse, para que eu vou precisar de currículo? Eu sempre toquei a minha vida, não preciso de currículo. Rapaz, imprima currículo e vai entregar, não deixa de... Eu digo, não preciso de currículo. Eu vou achar. Aí vem o Cortella novamente na minha vida. Ele disse... Aí eu escutando, eu gostava muito, na época já o YouTube, né, muito difundido. Se eu estou falando de 8 anos atrás, não, 2017 para cá, tá o quê? 7, 8 anos vai fazer. 8 anos. Isso foi em 2017.
Foi justamente no ano que a minha filha nasceu. A minha filha mais nova, né? E aí eu, escutando uma das palestras do Cortella no YouTube, a primeira mensagem, quando eu abri lá o YouTube, que eu cliquei lá no play, ele falou: você quer seguir a sua vida, deixa a vida me levar como é? Deixa a vida me levar, a vida levar eu? Ou quem sabe faz a hora e não espera acontecer? Não espera acontecer. Aí eu, peraí, vou repetir aqui. Vou ouvir de novo. Parecia que era para mim. É engraçado quando a gente está naquele momento de indeciso, né? Quando eu estava nos meus momentos de muita baixa, que você liga a televisão, Parece tudo fala com você. Né? Essas igrejas assim, né? Que são, para mim, são o auge das vendas, né? Aí diz, bicho, você que está sofrendo e está sentado aí no sofá, você que se separou, você que está com uma dificuldade financeira. Tá falando com a gente. Aí eu me aproximando da televisão. Aí pegava o telefone e eu quase ligava, bicho, pra saber se realmente era a solução. Rapaz, você tá falando comigo, parece que você tá me vendo. E foi justamente esse vídeo do Cortella. Eu acho que Deus, né, traz a mensagem, tem os seus canais de mensagem. Eu acho que esse foi um grande canal para mim. Foi quando eu escutei esse primeiro argumento dele aí. E aí depois eu assisti toda a palestra. E aí fui revendo alguns conceitos, né? Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, eu digo, peraí, agora eu quero ir para algum lugar. E agora eu vou me dedicar a isso aqui. Vou me dedicar a isso aqui. Só que, para isso, eu precisava ter uma referência, ter um ponto inicial, um ponto de partida. Vou imprimir currículo. Foi quando todos os conselhos da minha esposa vieram à tona, né? Imprimi o currículo, muito constrangido ainda comigo mesmo, me achando incapaz, e comecei a distribuir. E o primeiro canto que eu fui para distribuir currículo foi o Rony, do Passaporte do Gaúcho. Me ajuda aí, espalha aí, vê o que é que tu consegue em qualquer segmento. Eu preciso entender realmente, quero achar o meu caminho. Quero realmente achar o meu caminho. E aí ele conseguiu, com o conhecimento dele, várias oportunidades aí, agradeço demais também. Mas eu também fui entregar. E uma porta que eu bati foi a Troia, que era uma indústria de água sanitária, detergente, desinfetante, que eu já conhecia nesse meu primeiro ciclo aí, de idas e vindas e tudo. Na época de Unibom, eu conheci o proprietário lá, o seu Joca, grande Joca, que aí é o meu segundo pai de negócio aí. Pai e irmão, né? Porque, enfim. E aí eu, na época, já estava gordinho, tinha ganho aí 40 quilos. E aí fui lá para a porta da Troia. Ele estava chegando com o carro dele. E eu falando com o porteiro, mas quem é você? Eu digo, rapaz, eu te conheço. Martinho, o nome dele era Martinho. Martinho, tu tá lá até hoje. Martinho, eu te conheço. E ele sem me reconhecer, porque eu 40 quilos acima do peso. E aí o seu Joca lá na porta, aí eu faço assim, aí ele... Sem entender quem era. Quem é? Aí quando o Martinho falou o meu nome para ele, aí ele, não, manda ele entrar. Aí eu fui lá para a sala dele, conversar com ele. Eu disse, Joca, é o seguinte, eu estou querendo voltar de novo a um mercado aqui de atacado e varejo. Nessa época eu ainda trabalhava, ainda tinha clientes do delivery online. Do sistema. Ainda o Marcelo era meu cliente na época. Eu tinha um recurso, né? Pouco, na época era pouco, mas tinha já algum recurso. E aí ele me chama na sala, a gente vai conversar, vai bater um papo. E ele disse, mano, bicho, eu tenho interesse, mas eu não tenho vaga. Eu tenho interesse, mas não tenho vaga. Eu te conheço há muito tempo e tudo. Mas lembro do seu trabalho. Você foi atrás da área de vendas. Isso. Aí eu disse a ele que queria atuar na área comercial. E tudo, tá? Eu tenho interesse, eu tenho até a necessidade, porque na época ele não tinha ninguém que fazia análise de dados lá. Mas eu não tenho uma vaga, tudo. Eu até penso em contratar aqui um gerente comercial lá na frente, tudo, que não é o seu caso, né? Que você está falando que é analisar dados e tudo. Mas eu preciso. Não tenho uma vaga, mas preciso. Mas é o seguinte, eu vou sair de férias, quando eu voltar a gente conversa. Beleza, beleza. E nesse meio tempo, os currículos que a gente tinha distribuído aí chegou em alguns lugares aí e foram aparecendo essas oportunidades. Uma delas era uma rede de restaurantes, dessas franquias. E me contataram, que foi através do Rony. E me contataram e tudo. E aí, lá eu precisava fazer um processo seletivo. Aí chegava em casa, eu vou precisar fazer um processo seletivo. Levar, rapaz. Eu não sei nem como eu vou me apresentar lá. E fui. Aí, quando eu cheguei lá,
Na apresentação, eram 20 pessoas, né, entre homens e mulheres, para atuar na parte de gerente de loja. A vaga era gerente de loja. E aí todo mundo começou a se apresentar. Fulano, não, eu vim de uma escola francesa de gastronomia, que trabalhei aqui também na rede McDonald's e depois eu tive uma passagem na Bob's. Aí o outro, não, porque eu sou filho do mestre de não sei de quê, aí outro, eu falo não sei quantas línguas, aí eu digo tudo. Eu digo, rapaz, eu sou um doido que... Quero uma vaga. Que queria uma vaga aqui, uma oportunidade de mostrar o meu negócio. Eu acredito que eu tenho um bom relacionamento com pessoas, eu gosto de trabalhar com gente. Enfim, tenho algumas passagens aí na veia empreendedora, uma pequena passagem aí em uma distribuidora de alimentos e tenho esse interesse. Enfim, e aí foi transcorrendo a dinâmica lá da seleção, né? Porque você vai um dia, é uma entrevista, outro dia tem as dinâmicas. É um processo, né? E eu fui, dos 20 que tinha, quando eu fui de outra vez só tinha 10. Eu digo, oxi, tão doido de me contratar aqui para esse negócio, porque de cozinha, na época, eu não entendia nada, né? De como funciona o negócio assim. Mas eles precisavam de um gerente com a visão do todo, não só de fazer a comida. E aí foi passando o tempo e eu doido para ver qual a resposta que seria do seu Joca, e ele chega de viagem, isso 30 dias depois. E eu já estava na fase final do meu processo de seleção lá na rede de restaurantes. E aí ele me chama lá de novo, bicho, é isso mesmo, tu quer mesmo? Eu digo, quero. Bora, vamos começar. Ele, não, vamos fazer uma seleção. Aí me mandou. Não foi uma seleção como eu tinha feito na rede, mas aí ele me chamou para fazer essa seleção, que era no escritóriozinho que tinha um pessoal que estava fazendo consultoria para eles, era lá. E eu fui fazer essa dinâmica lá com o pessoal e me saí muito bem na dinâmica que eles fizeram lá. Realmente a nota foi bem positiva e levaram informação para ele. Quando eu fui fechar negócio com ele, para sim ou para não, a gerente dele, que era gerente administrativa e financeira, ia sair de férias. Não, ela vai sair de férias e eu só posso tomar decisão quando ela chegar e tudo. Então. Aí eu volto lá para seletiva. No final das contas, ficou eu e mais um cara, que era justamente esse cara que veio da França, que conhecia o mundo gastronômico, né? E aí eu fui lá para a reunião. Quando eu estou na reunião lá, só eu e o cara, foi até lá, ali na Ponta Verde, na parte baixa. E ele disse, olha, eu vou conversar com você primeiro, porque a minha escolha já é você. Mas vou ouvir também a outra pessoa. Beleza? Eu disse... Agora eu fiquei até um pouco constrangido, né? Eu saber que eu já fui selecionado e... Enfim. Aí a gente conversou, ele explicou como era que seria o trabalho e tudo. E eu saí. Quando eu saio, a menina do RH da Troia me liga. Nayara, o nome dela na época. Ivan, você poderia vir aqui na Troia, por favor? Posso. Foi que eu... Não, porque a gente queria ver aqui para fechar a sua contratação. Beleza. Contratado em duas empresas no mesmo dia. Aí eu levei a situação para casa. Para o meu pai, para minha mãe, para minha esposa. Minha mãe e meu pai foram os primeiros. Rede de restaurante, porque lá eu ia ganhar 4 vezes mais. Você é maluco? Você está pensando o quê? Passa embora ganhar o seu dinheiro, rapaz, e trabalhar. Aí eu cheguei em casa e aí a Gabriela, e aí? Eu disse, rapaz, meu coração é Troia. Aí ela, eu tô com você. Eu também, né, é uma indústria aqui de Alagoas e tudo, é uma marca já difundida aqui e tudo. Aí eu disse, rapaz, agora deu a gota. Nossa filha aí, a gente já com aluguel atrasado, você ter noção de como era o negócio. A fase que eu estava vivendo nessa época. Aí eu disse, rapaz, eu vou pelo coração. Eu acho que eu tenho capacidade de desenvolver um trabalho lá dentro da própria Troia e com pouco tempo eu realmente ocupar o meu espaço, seja lá o que for. Porque eu fui contratado sem cargo, como analista de dados, vamos dizer assim, para ganhar um salário mínimo. E aí a minha mãe, rapaz, você é doido, você tá maluco, você é sua filha aí e tudo. Mas vamos lá, vamos fazer o negócio acontecer. E fui para Troia. E chegando lá na Troia, o seu Joca, que é uma pessoa realmente que também
Eu já falei vários nomes aqui, né? Seu Adarlô, Rony e o seu Joca. Acho que esses são 3 nomes que contribuíram bastante para minha carreira. Eu sou muito grato a essas pessoas. E o seu Joca é uma pessoa que convivo com ele até hoje, assim, como amigo de verdade. E ele disse, vai, é o seguinte, tu vai ficar ali na sala de reunião, aí eu vou pedir pro menino consertar. Tem uma sucata ali de computador, ele junta tudo, monta um pra tu e tu brinca aí de analisar dados. E eu, beleza. Só que eu também tive a sorte dele estar com esse pessoal de consultoria. Que pessoal de consultoria tem uma visão mais abrangente do todo, né? E eles faziam reuniões de alinhamento semanal lá. E uma das reuniões, esse pessoal da consultoria vinha, né? Aí tinha alguns KPIs, que era para o pessoal falar de cada setor, né? Tinha a menina que tratava da parte logística, tinha a parte financeira. E eu ia apresentar a parte comercial. Não tinha ninguém, né? Na área, na época, tinha uma pessoa lá que estava meio que sendo gerente sem ser, não era o cargo de gerente, mas atuava como gerente dele lá. E eu. E como eu já estava há mais ou menos um mês lá, eu já tinha baixado várias planilhas do RP lá da indústria e tudo. Já estava mais ou menos com a dinâmica montada na cabeça de como falar sobre cada vendedor, cada representante, no caso lá, de cada representante, né? Aí alguns conceitos que eu ainda não praticava, como 80-20, por exemplo, né? Vou levar aqui pelo menos os meus 80-20 clientes, né? Para mostrar lá os clientes em potencial. Uns chamam curva C, outros 80-20, enfim. ABC. Curva ABC, todas que eu não usava na minha vida toda. Então, eu estava começando a construir realmente um lado gerencial de vendas. E aí, aí eu fui apresentar o projeto. Só que como para só, né? Vários caminhos e não cheguei a lugar nenhum. Mas foi muito importante para a minha construção, porque como eu mexia com CorelDRAW, como eu mexia com Photoshop, como eu mexia com 3G Studio Max, After Effects, Premiere, estudei programação, consequentemente, é um diferencial para o trabalho da gente de gerência comercial, porque eu não só faço planilhas como um PROC-V da vida, mas você também estudou processamento de dados, você sabe que por trás do Excel tem o VBA, e eu já mexia com VBA, porque é uma linguagem de programação, assim como o PHP, Java, enfim... E até Pascal, vamos falar aqui. E então eu já mexia com VBA, então eu conseguia construir coisas bonitinhas, vamos dizer assim, que encantam quando você vai falar de resultado. Hoje é o que a gente chama de dashboard. Agora eu vou acessar o meu BI aqui. Então eu conseguia construir as informações com uma cara bonitinha. Que a galera, porra, que massa, que negócio diferente, né? Então, é meio que valorizando o meu negócio. Valorizando a forma que eu ia vender os dados, as informações para a equipe. Ah, mas é só a equipe interna? É a equipe interna, sim. E você tem que dar o melhor. São pessoas que merecem uma contribuição sua do melhor. Então, nada mais justo do que você levar uma informação de qualidade, uma informação bem executada para que seja explanada com outra passagem do Cortella com capricho, né? E esse pessoal da consultoria enxergaram o potencial. Aí eles falaram, pô, seu Joca, por que você está trazendo o rapaz pela primeira vez agora? Tá entendendo? Eles viram o seu potencial. Viram um potencial. Aí o seu Joca brincou, tá na hora, o seu Joca é um cara extraordinário. E eu ficava cutucando ele, seu Joca, deixa eu ir pra rua vender. Deixa eu ir para a rua vender e tudo. Então, começou a chegar informações para ele processar. E com 3 meses que eu estava dentro da casa, ele me chamou lá no dia 31 de dezembro de 2017, último dia do ano, e me convidou para fazer um trabalho em Pernambuco, onde a marca não era tão desenvolvida. E eu fui, e ele disse, agora é o seguinte, tu não vai ganhar nada mais. Tu vai ganhar ajuda de custo, combustível, hotel e alimentação. E fui, com 2, 3 meses que eu estava lá, eu liguei para ele de lá, em Cabo de Santo Agostinho, numa pracinha que era em frente a uma central de compra de um cliente forte, de uma rede, e disse, porque o senhor... Na época a gente faturava muito pouco. Aí eu disse para ele, por que a gente não está faturando 3 vezes mais esse valor que a gente está faturando aqui? Aí ele, não sei. Eu disse, olha, a solução é essa aqui. Aí eu listei todas as redes, as oportunidades que a gente tinha, precificação, onde a gente
ia se colocar e tudo no mercado, ele tá fechado, faça. E com mais ou menos 1 ano de trabalho, a gente já estava faturando 10 vezes mais do que eu que faturava quando eu comecei. E aí ele reuniu a equipe numa mesa. Pessoal, contratei um novo gerente comercial aqui para Troia. E eu poxa, um dia eu quero ser gerente comercial. Sem saber. Não, Existe essa vaga. E querendo aumentar o salário. Existe essa vaga. E eles, não, Ivan, reúna todo mundo que eu quero apresentar o novo gerente. Eu contratei ele agora recentemente, tal, não sei o quê. Mas, beleza, liguei pra galera toda, veio toda a parte comercial, todos os representantes, aí juntou na mesa. E ele começou a falar que o crescimento da Troia e tal, novas áreas e tal, e realmente estava precisando ter mais qualidade e mais detalhe na execução. E aí eu contratei um gerente comercial, e vou chamar ele aqui agora para vocês conhecerem. Ivan, se levanta aí, você é o novo gerente comercial da Troia. Assim, de bate pronto. De bate pronto, no outro dia ele me disse, senta aqui na mesa, tu vai ganhar X, Y, Z, e vamos embora, bota para quebrar, e enfim. E aí se transcorreram aí mais ou menos uns 6 anos de Troia, de gestão dentro da Troia. A gente pegou ela faturando um X, e que, com todo esse suporte que o Sr. Joca nos deu aí, como nosso diretor, a gente entregou faturando 2X, né? Então a gente meio que, quando a gente vendeu a fábrica, a gente vendeu praticamente com faturamento dobrado. E muito feliz por tudo que a gente realizou lá, e realmente o meu coração bate muito como Troia, porque você vai no mercado até hoje, todo mundo, bicho, tu não trabalha mais, não sobrou umas caixinhas de Troia não pra gente colocar aqui no nosso negócio. Enfim, então essa foi a minha trajetória, e foi quando aí já entra nessa parte gerencial, aí claro que, apesar de ser muito autodidata, a informação hoje é muito fácil você buscar no YouTube da vida, ou seja lá onde for. E você não só buscar informação, como você se planejar internamente para gerar essa informação, né? Exatamente. Porque a venda, ela parte muito interna também, de trazer esse dado para você correr o mercado, né? Exatamente. Hoje a Troia foi vendida. Aí a Troia Hoje não, né? Já há um tempo atrás foi. Foi vendida tem 2 anos e meio, mais ou menos. Foi vendida, e quem comprou foi a Flora, que é uma indústria já que pertence à hold JIF, do grupo JBS, né? Uma indústria muito forte. Multinacional. Com o principal marco, acredito que todo mundo conheça Minuano, mas pouca gente, pelo menos as pessoas que eu conheço aqui, que sabem que Neutrox, Ox, Colene, Francis, Albany, são marcas da Flora. Brisa, que é a marca que eu atuo como gerente regional aqui do Nordeste. Tem o Assim, o detergente em pó Assim, Mata Inseto. Então, são em torno de 14 marcas que estão sob o guarda-chuva aí da Flora. E é uma indústria de grande potencial a nível nacional, que pertence a um grupo multinacional. E a gente vem fazendo um trabalho gigante aí, isso eu falo Flora como um todo, aí, com um crescimento exponencial, aí, principalmente no ano de 2023. Então, realmente vem atuando com maestria ao ponto da gente incomodar os grandes players aí no mercado. E aí a gente está surfando essa onda aí de se manter. Brisa, falando assim, bem em breve, Brisa é uma marca que já é líder aqui em Alagoas há bastante tempo na categoria de sabão em barra. E a gente assumiu a liderança também na categoria de detergente líquido, que foi o grande propósito da compra da Troia, era fabricar líquidos aqui em Alagoas. Porque, como vinha de Lusiânia, então você tinha um custo muito alto com logística, e você fabricando aqui, você quebra toda transportar água, o custo fica muito alto. Você sabe que frete é muito referenciado com o valor da carga, né? Da carga. Quanto é o peso. Então, assim, a gente assumiu a liderança em detergente líquido. Tem alguns desafios que a gente também está trilhando na parte de detergente em pó, mas a gente tem amaciante. Estamos lançando agora desinfetante. E é uma marca que vem crescendo bastante. A gente, apesar de um ano já mais brigado de 2024, a gente ainda fechou um ano com crescimento aqui em Alagoas. E realmente, assim, apesar de ser uma marca nacional, a gente fala que ela tem um berço nordestino. É uma marca que começou em Lins, em São Paulo, e depois foi comprado pela Flora também, a Bertin, né? Que era o abatedouro lá, o açougue. E aí a marca Brisa acaba se incorporando aí no portfólio da Flora. Enfim, então um pouco aí da história da marca. E muito feliz por estar atuando aí
com a marca Brisa, uma marca que realmente vem conquistando ainda mais o alagoano, o nordestino aí. E eu tenho certeza que a gente vai galgar bons voos aí. Gerente comercial é até o fim? Rapaz, eu acho que eu cheguei, né, nesse segundo ciclo. Gerente não, né? A área comercial. Comercial, Porque ainda tem muita coisa a galgar na área comercial, né? Nesse meu segundo ciclo aí, eu volto àquela fala do Cortella agora, eu sei para onde eu quero ir, de verdade, né? Não deu tempo aqui, eu acho que se eu fosse falar mais aqui, eu iria falar um pouco do esporte, o quanto isso contribuiu na minha área e eu acho que também é uma base muito interessante para o que faz parte das fases da vida, né? Exatamente, porque fala muito esse processo de resiliência, né? De disciplina, como eu citei aqui, a hora de pedalar é a hora de pedalar, não adianta, se você não chegar na hora, a galera vai, então tem muito isso. Também teve o processo de emagrecimento, que eu acho que independente do peso que você quer alcançar, eu acho que todo mundo deveria tentar, porque realmente muda muito a sua cabeça. Não vou nem dizer o corpo. Eu acho que a intenção maior não é nem mudar o corpo, é mudar a cabeça. É consequência, né? Exatamente. O corpo é consequência. Foi onde eu também aprendi a me aperfeiçoar nos dados, porque a balança era os dados, eu botava a balança ali do lado da cama, todo dia me pesava, construía os meus gráficos de altas e baixas ali, de quanto eu perdi por semana, por mês, enfim. Entrei também na neura de calcular calorias e tudo, mas eu acho que foi muito válido também. Enfim. Tudo que a gente passa na vida é mas que é um aprendizado. Mas eu acho que eu sei para onde eu quero chegar. Eu acho que eu quero ir ainda comercial. mais longe aí nesse setor que é fantástico. Para quem é empreendedor, para quem toca o seu negócio, eu acho que você deveria começar na parte comercial realmente, porque é uma área que, se eu hoje, como gerente comercial, quero me desenvolver e trazer bons negócios, eu tenho que entender de imposto, eu tenho que entender de logística, né? Eu tenho que entender de contratar pessoas, né? Trabalhar a margem correta do meu produto, saber precificar. Posicionar, né? Divulgar. Então, enfim, quem está na área comercial, acho que mexe com todas as áreas, realmente, de verdade, de uma indústria, de um comércio. Eu acho que todo empreendedor é um grande gerente comercial aí. E esses assuntos são tudo isso que a gente fala muito isso no escritório, nos clientes. Tudo que você fala aí reflete, né? Reflete. Mas, Ivan, a gente quer agradecer. Um pouquinho da sua história leva muito tempo. Mas que Deus abençoe aí o projeto, a vida, a área comercial, né? Que você se identificou tanto. É isso. Agradeço muito aqui a participação de vocês e a recíproca é verdadeira. Obrigado, Ivan.